um pouquinho sobre ela, tá, pessoal? Ela, de maneira geral, é extremamente visual, né? A gente tem, o que que a gente tem aqui? Deslocamento de preço, então como se fossem candles, né? Mas de acordo com base em um cálculo próprio nosso. Gráfico de agressão, pontos importantes é que eu tenho a abertura do dia máxima mínima, meu ponto de inversão em branco, preço atual aqui está em rosa, tá? E alguns dados que eu considero importantes. Então a gente tem preço atual, abertura, máxima, mínima, range estimada para o dia, que é baseado em GART, né, que é um cálculo de volatilidade, para quem não sabe. Minha range diária, média da range diária, média da range mensal, tudo isso daqui é interessante para a gente poder calcular, tá? Meu ponto de inversão de mercado e um indicador próprio também, tá? A variação diária ela é calculada de um pouquinho diferente aqui, justamente para a gente ter noção de que se esse preço está deslocando ou não, e tendo como desconsideração os gaps, tá? Porque às vezes a gente olha a variação diária calculada da maneira tradicional e pensa, poxa, o mercado tem tendência de baixa. Aí você vai ver não é que ele está em tendência de baixa, mas sim porque ele amanheceu com um gap gigantesco o mercado, e o preço no dia, na verdade, está subindo, tá? Essa minha objeto central aqui, tá? Ele nada mais é do que uma parte técnica misturado com um pouco de inteligência artificial. Então ele consegue medir para mim através das colorações a meu a minha tendência do dia, né? A gente vê que de fato o Bitcoin hoje só caiu, né? Volatilidade momentânea, esse momento está com a vol alta ou não? Tá? Estamos no primeiro nível, não temos vol nenhuma. Tipo de movimento que ele está fazendo agora? Foi um movimento de continuação de tendência de baixa? É um movimento de pullback ou de fato é um movimento de inversão? Né? Tudo isso a gente leva em consideração. Zonas de volatilidade, tá? Então, o mercado já chegou numa zona interessante de vol, ou seja, o mercado tende a inverter nesse momento? Sim ou não? O que está acontecendo? Né? Então, nesse exato momento, o que que a gente pode analisar? O mercado está justamente brigando dentro da minha zona de inversão. Ou seja, se o mercado sobe para cima do meu 113 mil, o mercado tende a acelerar na compra. Tá? Então, o movimento tende sim a inverter, esse mercado vai começar a subir, devolvendo talvez boa parte do movimento de alta, ou até metade dele. Se o mercado não conseguir ganhar essa zona e ele inverter para baixo, né, a gente vê aqui que eu já estou dentro do meu segundo nível de vol do dia, esse mercado ele pode continuar na sua movimentação. Aqui agora está mostrando para a gente que é um movimento de continuação. E a gente vê isso pelo gráfico, né? Fez uma mínima, começou a corrigir e já está voltando a cair de novo. Né? Se ele perde essa zona da qual ele está brigando, o mercado vai inverter para baixo. Ó, acabou de mudar, o mercado querendo pesar um pouquinho mais para baixo. Tá? Então, é uma ferramenta extremamente visual, tá? Não é muito complexa. De primeiro, vocês podem olhar e falar, nossa, Lucas, que negócio esquisito. Né? Mas, com o tempo, você se acostuma e ela tem uma análise extremamente objetiva. Objetiva em que sentido? O que que eu vou fazer hoje? O que que eu vou fazer nesse momento? Como é que o mercado está? Está com a tendência de baixo, certo? Mas está com a tendência forte? Não, está no meu primeiro nível. Posso tentar uma compra lá na mínima, na hora que ele bateu? Poderia. Está dentro do meu segundo nível de vol. Né? Então, para quem testou, em vez da pessoa pensar, poxa, está em mínimo, acho que já caiu bastante, mas pode cair mais, vou entrar comprado. O cara vai olhar esse cenário aqui e vai dizer, cara, não sei se é uma boa ideia. Né? Justamente por causa disso. Estou dentro de um segundo nível de vol, minha tendência, por mais que esteja de baixo, ela não está tão alta, né, de acordo com a minha variação. E o movimento que ele está fazendo nesse momento é um movimento corretivo. E se ficar para cima, ele pode justamente inverter para uma tendência de alta de novo. Tá? E a minha volatilidade está baixa. Então, o que que eu sempre olho? Ah, mais ou menos saber como é que tá as minhas médias de range, né? Então, minha range mensal, ela tá de 3.155 pontos. A minha média da range diária está de 2.500 pontos. Né? Hoje a média da range chegou próximo da minha range mensal. Né? Então ficou ali em mais ou menos 34 mil, 34 mil, 3.400 pontos, né, da minha range. E a minha GART, que ela também sinalizou, né, 2.400 pontos. Então, a partir do momento, se eu chegar num gráfico aqui, eu vou abrir aqui o TradingView, tá, Lucas? Vou mostrar aqui pro pessoal.
Como é que funcionaria isso? Tá. Então, o que que a gente vai fazer? Então, olha só que interessante. Eu vou trazer o meu Bitcoin para cá, tá? Aqui é um gráfico normal, vou pegar justamente a minha abertura do dia, que foi aqui em cima. Se eu calcular essa minha máxima e mínima, a gente vê que o primeiro ponto de retorno dele foi justamente no meu primeiro nível de vol da GART, né? A GART ali ela estava acusando, mais ou menos, 2.000, opa, cadê o 2.400 pontos de queda de início primeiro movimento. Quando eu volto aqui pro meu Trading View e eu meço essa minha distância, a gente vê que exatamente bateu muito próximo. Deu 2.300 pontos mais ou menos aqui. Conseguem ver 2.318 pontos, né? Entre máxima e mínima do dia daquele determinado momento. O que que o mercado fez? Corrigiu. Então, cara, chegou no primeiro nível, acusado pela DAC, por mais que ele ande mais depois, o meu primeiro movimento ele sempre tende a respeitar o meu cálculo de volatilidade. Então, eu estou vendo que o mercado está me aproximando desse nível. Por mais que esteja dentro de uma tendência de baixa no dia, eu não vou vender. Lucas, por que que eu não vou vender? Porque eu estou vendo que já está caro, né? Então não vai fazer sentido eu querer vender na máxima. Beleza, qual que é a vol do dia? É a mesma coisa. Então você vai ter que segurar um balanço de 2.400 pontos, talvez, contra, para depois pegar 1.000 pontos a favor. Então é um trade que na maioria das vezes não vai fazer sentido. E se você não entende de volatilidade, a primeira ou não tem uma ferramenta como essa que te mostra esses pontos, a primeira coisa que você vai fazer quando vê ele rompendo uma mínima vai ser querer vender, né? Assim como é acusado dentro de muitas estratégias de análise técnica, né, Lucas, que desconsideram esse tipo de movimento. Aí o cara vai, beleza, vai vender. Gente, calma aí. Deixa eu organizar minhas telas aqui. Aí o cara vai vender aqui, vai justamente segurar um balanço de quase 1.400 pontos, vai estopar e vai ver o mercado derretendo a favor dele. Pagou mais 1.600 conto. Aí vai dizer assim, ah não, eu é que operei, mercado só foi me estopar e depois foi a favor. Não, você comprou numa região de volatilidade, no preço tecnicamente mais barato do dia, né? Eu sempre gosto de fazer essa analogia, né? Do tipo, cara, vamos supor que você quer comprar um carro, né? Exemplo. Você quer comprar o carro. O carro ele custa 100 mil reais. Aí quando não dá, quando bate 100 mil reais, você decide não comprar ele. Você não compra ele. Você fala, cara, eu acho que não. Aí quando o mercado sobe para 160 mil reais, você compra ele. Achando, ah não, o preço vai ficar mais caro. O que acontece? O preço dele reduz. Aqui é a mesma coisa. Não faz sentido você querer pagar mais caro pela mesma coisa, né? E o mercado financeiro ele é exatamente sobre isso. Não é sobre estratégia, não é sobre o tipo de técnica que você usa. Nada disso interessa para você ganhar dinheiro na prática. Para você ganhar dinheiro, o que você tem que fazer é identificar o momento em que ele ficou barato ou em que ele ficou caro. Tá ficando muito caro? Beleza, vamos começar a pensar em vender, não de que esse negócio vai subir para sempre, né? Ah, não, começou a ficar barato? Ok, vamos tentar encontrar um ponto interessante para poder vender. E não achar que esse negócio vai cair para sempre também. Então, a volatilidade, ela nos ajuda a encontrar esses extremos e evitar tipo de operações que só vão nos estopar,